agradecemos a presença de todos em mais um episódio que nós estamos carinhosamente produzindo do programa Jesus, Kardec e Nós. Todas as semanas tentamos trazer temas relevantes do nosso dia a dia e debatermos, conversarmos fraternalmente com os comentários que a doutrina nos ensina, que a doutrina espírita nos ensina, que o Evangelho de Jesus também nos ensina. Se vocês estão assistindo a esse vídeo pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber novos comunicados de outros vídeos que nós costumamos postar. Essa noite estão aqui o Fortunato, o Ivan, meu nome é Roberto e o tema que vamos trabalhar juntamente com vocês essa noite é o perdão, um tema muito relevante, muito importante para o nosso crescimento espiritual. E para servir de base para a nossa conversa, o texto que hoje nós vamos realizar a leitura também tem esse nome, Perdão, e está no livro Escrínio de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, como de costume, faremos a leitura e logo em seguida uma rodada de comentários e debates a respeito das opiniões, das impressões que já angariamos no nosso dia a dia, no nosso estudo a respeito do Espiritismo, né? Como nós já falamos em outras ocasiões, em nenhum momento estamos aqui para impor uma posição, uma visão única a respeito dos temas, nada mais é do que uma contribuição que nós queremos dar para o esclarecimento, para tirar algumas dúvidas que eventualmente vocês têm, tá certo? Então, começar a leitura para as nossas conversas. Perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas, é a luz do arrependimento que nos clareia a estrada ainda mesmo depois de nos arrojarmos às trevas interiores. É o ar que respiramos, generoso e puro, mesmo além do nosso gesto que maculou a simplicidade da natureza. O Pai desculpa os filhos, proporcionando-lhes novo ensejo à corrigenda e à santificação. E se o Todo Compassivo nos tolera em semelhante clima construtivo, cabe-nos igualmente esquecer todo o mal, na consideração dos próprios males que já praticamos, aproveitando todas as horas de nossa experiência no tempo para engrandecer a bondade, sem a qual não seguiremos para frente. A justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse primeiro trecho das minhas impressões, como o Roberto bem falou no começo do nosso bate-papo. Bom, os desentendimentos que nós trazemos de outras existências, as nossas inimizades, elas podem ser desfeitas e elas é a única maneira, né, de nós conseguirmos de fato finalizar essa ligação, essa ligação kármica com as nossas faltas do passado perante a esses irmãos, é através do perdão. Através do perdão, nós conseguimos obter vibrações que ressoarão em nós de uma maneira muito boa. Ela abre caminhos, ela traz a leveza, traz o amor, então o nosso dia a dia passa a ser mais leve com relação a isso. Também queria dizer que quando nós clamamos a Deus por misericórdia, né, para os nossos problemas, nós não temos coerência se estamos pedindo por misericórdia, pedindo a Deus que Ele se coloque no nosso lugar, que ele possa sentir as nossas dores e assim nos trazer a paz, a leveza, nos tirar essa dor, tudo isso que nos aflige, sendo que ao primeiro passo errado, ao primeiro passo de agressão daquele irmão que está presente em nosso dia a dia,
nós não temos esse tipo de atitude. Então, percebe que nessa diferença, ela gera uma incoerência e que não nos trará benefícios e não auxiliará com que os nossos desenlaces se perpetuem. Assim como Deus nos auxilia na evolução através do perdão, do esquecimento das nossas ofensas, dando a nós novas oportunidades, as oportunidades reencarnatórias, de fazer diferente, de botar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, a fim de mostrar àqueles aqueles irmãos desencarnados ou os irmãos encarnados, que nós realmente mudamos e não somos mais pessoas que cometeremos os mesmos erros. Então, busquemos também servirmos como ferramenta, sempre de maneira humilde e sempre tentando buscar a nossa reforma, as nossas atitudes, buscando a nossa evolução, e a partir daí servimos de exemplo para aqueles irmãos que nos ofendem. Então, servindo assim de ferramenta divina, para que através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, buscando a nossa evolução, suportar e dar um norte àquele que mais precisa de ajuda nessas questões, né? Através de demonstrar a nossa brandura, a tolerância e tudo aquilo que envolve o que Jesus veio nos ensinar. Bom, nós realmente trazemos as nossas faltas já de outras encarnações, os nossos compromissos, e isso já o Evangelho nos incita, né, que a gente possa, o mais rápido possível, ir se acertar com o nosso inimigo. Mas antes que ele nos leve ao juiz, e o juiz nos mande ao ministro da Justiça, e depois nós vamos para a cadeia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele que nós temos como pessoa que não gosta da gente, no plano espiritual ou no plano encarnado, na verdade, pode ser pessoas que, em outras oportunidades, nós prejudicamos de alguma maneira, nós iludimos, nós tomamos posse das suas coisas, fizemos estelionatos de vários gêneros com a pessoa, abusamos moralmente. Essas pessoas são nossas credoras. O inimigo, que se refere ao Evangelho, não é o inimigo porque ele é uma coisa a ser derrotada. O inimigo é a pessoa para quem eu devo. É a pessoa que, na verdade, eu prejudiquei e que tem todo o direito de estar chateada comigo. E aí eu venho para essa oportunidade encarnatória dizendo: eu gostaria de ser exposto a estas situações para que eu possa provar o quê? Que a esses que eu estou devendo, que eu estou mudando. E a gente só prova que está mudando, a gente só realiza essa libertação, como o meu amigo aqui falou, certo? Quando a gente perdoa. Porque ele também falou assim, eu tenho uma relação kármica. Nós vamos tendo uma relação de energia, que quando a pessoa começa a me agredir, certo?
ou me ofende, ou me fala mal de mim, ou faz com que eu seja prejudicado de alguma maneira, se eu entro na mesma sintonia, se eu faço um revide, o que acontece é que eu dou margem para aquela energia me atingir. Não quer dizer que eu não vá sentir, certo? Porque o objetivo da reencarnação é você passar pelas coisas e sofrer essas coisas, mas o modo de você sofrer é que é importante. O que você quando você consegue perdoar, você está rompendo esse ciclo kármico e você está eliminando a necessidade e as ligações energéticas que esses espíritos têm com você e a necessidade de você continuar passando por aquelas experiências até que você dê a resposta certa, que é o perdão. Quando você comprova para aqueles que estão, como Paulo disse, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Se nós provamos para esses que nos observam, que nós mudamos, que nós assimilamos a lição que nos foi ensinada no plano espiritual, que foi demonstrada na nossa vida, que nós estamos mudando através do quê? Através dessa bênção que é o perdão, que você rompe as amarras energéticas e você ganha força, ganha sintonia com os bons espíritos, para que você atravesse as dificuldades e chegue do outro lado mais fortificado, mais consciente do que você passou, do que você fez, e de que aquela pessoa de repente pode se tornar um companheiro, um amigo, uma pessoa querida, certo? E daí para frente se desenvolve uma relação amorosa, certo? Com aquele outro espírito, tá? Fraternal, certo? E às vezes em próximas oportunidades até familiar. Então assim, tudo pode partir de uma ação do perdão. A ideia desse trecho que nós acabamos de ler, ela tem essa relação de o seu perdão ser capaz de libertar as suas faltas. E aí pode parecer contrassenso, porque quando a gente perdoa, na verdade a gente está perdoando a falta do outro para conosco. Mas, como o Fortunato colocou, o Ivan também, nós vivemos dentro de uma sistemática de causa e efeito, de que as ofensas a que hoje nós somos, que chega até nós, né, nós somos vítimas dessas ofensas, certamente é a atração que nós mesmos causamos quando ofendemos alguém em vidas passadas, quando causamos algum dano a alguém em vidas passadas. E esse dano, como Emmanuel sempre diz, toda vez que eu firo um irmão, eu estou ferindo a mim mesmo em primeiro lugar e depois a ele. Os danos são gravados em nós, são gravados em nosso perispírito, são gravados em nossa consciência. Então, quando o texto diz que perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate das nossas faltas, é essa ideia de que você hoje, compreendendo a ideia de que nada é por acaso, de que a justiça divina ela é perfeita e que se hoje o mal chega até você, é porque há necessidade de que você peça perdão pelo mal que também você haja causado. E eventualmente aquele que hoje te ofende não compreendeu, não entendeu qual é a necessidade do perdoar a ofensa que já foi feita, e ele rebate ou ele reage de maneira na mesma moeda. Então, a quem mais é esclarecido, mais será cobrado
uma posição melhor, uma posição mais adequada. E é isso que nós buscamos diariamente através do estudo do Evangelho, através da doutrina, através das mensagens que nós lemos dos Espíritos Amigos, é elevar a nossa capacidade de entendimento para que a gente consiga quebrar esse vínculo com o nosso perdão, perdoando o próximo para que esse vínculo se estanque, nos perdoando por consequência, porque Paulo diz num texto do Evangelho segundo o Espiritismo que perdoar o inimigo é perdoar a si mesmo, que é essa ideia de você estancar, né? Sanar essas faltas, essas energias que fazem um refluxo em você do mal que você haja causado. E finalizando, só para que a gente dê continuidade, quando ele fala que a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida, tem essa ideia de que justiça no sentido de buscar a reparação, né? Buscar a vingança, buscar rebater na mesma moeda o mal que você recebeu. Essa justiça, que é uma justiça falha, né? Obviamente, ela vai perder a sua eficácia, perder a sua validade no momento em que o amor toma posse do nosso coração e a gente entende que o único caminho para sanar, para satisfazer as ofensas ou qualquer ferida que tenham feito em você é o amor, é retribuir o mal com o bem, com o amor que você pode oferecer. Bom, o texto então ele continua assim: onde há fraternidade, há compreensão, e onde há entendimentos, há perdão com o absoluto ouvido da ofensa e trabalho espontâneo a benefício do ofensor, com as melhores vibrações de simpatia. Enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras, e enquanto sustentamos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós. Recordemos o Cristo e lembremos-nos de que o Senhor silenciou perante a justiça. Seu Espírito Divino pairava acima de todas as disputas humanas, e por isso mesmo, descerrando o coração cheio de amor, converteu-se na cruz em lâmpada celeste, acesa no mundo para todos os séculos da humanidade, indicando-nos o glorioso roteiro da vida eterna. Então, o que eu pude compreender desse trecho, falando um pouquinho, quando nós agimos no bem, colocando os sentimentos virtuosos frente a todas as nossas atitudes, né, o desfecho sempre vai ser o perdão, sempre vai ser o esquecimento absoluto das ofensas alheias. Porque quando nós colocando, né, nos colocando em posição amistosa, em posição amorosa, consequentemente nós suprimimos aquele desejo, aquele instinto primitivo dentro de nós, da vingança, do ódio, né? Então, com isso a afinidade, a boa afinidade, né, com os irmãos, mais uma vez falando tanto com os encarnados, aquele que nos ofendeu, quanto aqueles que nos assistem desencarnados e que querem ver o circo pegar fogo, querem botar à prova todo o seu poder de aprendizado frente a todo o possível mal que você fez a eles. Então essa afinidade, essa boa afinidade, ela vai se estabelecendo, e é aí que entra, né, como nós falamos, a quebra desses enlaces destrutivos. O perdão tem um efeito moral, obviamente, e tem o efeito material. Mesmo após o desencarne, nós continuamos sujeitos, né, aos ataques de quem nós
causamos mal, né? Então nós continuamos devedores, nós ainda temos a atenção dos inimigos, daqueles em que nós prejudicamos. O mal que você fez não será perdoado simplesmente após o desencarne. Então, ou seja, eu morri, tudo está consumado e o que eu fiz ficou para trás e pronto. Não, isso tem uma sequência, isso se perpetua. Então, todos esses inimigos novos, ou os velhos, caso não tenhamos seguido no bem. Então, quando nós buscamos perdoar e reconhecer os nossos erros e pedir perdão quando seguimos alimentando o rancor e vingança, estamos perpetuando, né, esse nosso saldo devedor, angariando inimigos e que continuarão a nos perseguir a eternidade, né, até que esse ciclo seja interrompido através do perdão. E assim como Jesus, que pediu a Deus por aqueles que o crucificavam, que oremos pelos nossos ofensores, reconhecendo sempre que possivelmente esses nossos ofensores tenham sido nossas vítimas no passado. E isso abre-se, né, para o amor, ilumina todo o nosso ao redor, aqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados, e que de maneira humilde e sempre através da busca da nossa reforma íntima, da aplicação de todo o nosso aprendizado e do nosso esforço em fazer o bem, em estar sempre em comunhão com as lições de Jesus, consequentemente esses exemplos eles servirão como ferramenta de Deus a contribuir com a evolução dos nossos companheiros ao redor. Então, o perdão é uma ferramenta para a nossa reforma íntima, né? E nós podemos ser resgatados pelo amor, pela indulgência, pela caridade, mas nós só nos libertaremos realmente quando perdoamos. Eu vou contextualizar. Há muito tempo atrás, apareceu o caso de uma pessoa que estava sendo obsidiada. E essa pessoa era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito capaz, e de repente ela estava ficando cada vez mais isolada. E através de várias sessões mediúnicas, nós convidamos o espírito que estava acompanhando aquela pessoa, o envolvendo em muitas energias negativas, de raiva, de ódio, para que viesse contar o porquê daquilo. E ele veio e disse: olha, essa pessoa há milênios atrás, ela veio como uma pessoa muito rica lá no Egito, e ela construiu um local para ser enterrado, para fazer a passagem para a vida pós-morte, né? E ela colocou isso daí como um momento em que ela foi encarcerada junto com seus companheiros e foi aprisionada para acompanhar essa pessoa muito rica na vida pós-morte como seu servo. E eles acabaram morrendo no escuro e com fome, isolados e revoltados com aquela pessoa que estava sendo enterrada. E depois, através da intervenção da bondade de Deus e dos bons espíritos, foi trazido a sua mãe, e essa pessoa, através do amor, esse espírito, através do amor de sua mãe, através da ternura de sua mãe,
ele se comoveu e abandonou o plano de justiça, porque nenhum espírito obsessor fala em vingança, fala em justiça, porque ele se sente ofendido e ele quer a retribuição na mesma medida. E aí ele foi resgatado, mas ele não foi libertado, porque ele só vai ser libertado no momento em que ele perdoar aquele que o aprisionou naquele túmulo há milênios atrás. Então, para vocês verem que como o Ivan comentou, nós podemos ter um laço espiritual que não vai durar uma encarnação, que vai durar milênios. Porque a hora que você está encarnado, esse espírito que você não tomou conhecimento como um outro ser vivente, um outro ser humano, mas apenas como um objeto seu, vai atrás. Para quê? Para obter justiça, para obter aquilo que você fez com ele. E aí, a partir desse convencimento, aquele que estava sendo obsediado, ele foi recuperado. A sua consciência, o seu livre-arbítrio, para que ele pudesse sair da casa que ele estava ficando isolado, para que ele retomasse a sua vida normal. E esse irmãozinho que foi levado, e outros que como ele era o líder, o acompanharam, certo? Foram levados para tomar conhecimento de que essa justiça, na verdade, é uma agressão à vontade de Deus, à bondade de Deus, que justo e perfeito recomenda que nós perdoemos os nossos ofensores. Então, esse irmãozinho, ele foi resgatado, mas ele só vai ser libertado a partir do momento em que ele conseguir perdoar aquele que o aprisionou anteriormente. Esse é um exemplo pequeno, mas que mostra o quê? Que nós podemos ter essa relação indefinidamente, certo? Eternamente, se nós não tomarmos a iniciativa do perdão. Quando nós perdoamos, por que aquela pessoa que aprisionou não perdoou? Não foi ele que perdoou, porque ele era o devedor. O credor é que tem que perdoar. Não adianta quem deve perdoar a sua dívida. Quem perdoa a dívida é quem está sendo credor da dívida. Certo? Então, no momento em que ele for perdoado, aquele enlace energético vai se desfazer. Eles foram separados. Não quer dizer que eles não voltem a se encontrar. Possivelmente, Deus abençoe, eles se encontrem numa situação em que eles vão ter uma relação melhor e vão poder chegar a um resgate definitivo em que um vai perdoar o outro, o credor vai perdoar o devedor. A prática do perdão, a gente tem colocado aqui, né, de uma maneira conceitual, em torno das relações, mas às vezes em pequenas atitudes do dia a dia, né, em pequenos gestos de ofensa, de nos sentirmos melindrados por algumas situações, aí está a oportunidade para que a gente possa iniciar a prática do perdão, porque tudo aquilo que a gente precisa executar com maestria, né, com firmeza, ela só vai ser obtida através de uma prática. E como nós estamos nessa viagem, nessa encarnação, para melhorarmos com relação àquilo que nós fomos em encarnações passadas, e se a gente colocar a mão na consciência, a gente não é ainda espíritos que sabem perdoar de uma maneira livre, de uma maneira espontânea. Então significa que nós precisamos fazer na prática das pequenas coisas, das pequenas ofensas, a tolerância, a indulgência, como nós falamos na semana passada, para que aí nós possamos, diante de uma situação mais grave, de uma situação mais
impactante nas nossas vidas, poder distribuir esse perdão de uma forma mais espontânea, de uma forma que de fato vai nos libertar dessas amarras, né? De uma forma mais fácil, para que essas amarras energéticas se desfaçam, para que esse ciclo se quebre e para que, de um ponto de vista bastante interessante, que é da nossa saúde física, da nossa saúde mental, porque a prática do perdão, a ideia do perdão, já de bastante tempo saiu da esfera meramente religiosa, da esfera evangélica. Psicólogos, médicos já compreendem que o guardar mágoas, o guardar ressentimentos, ficar mastigando, ruminando situações sem externalizar, né, sem se libertar, traz essa aglutinação de energias negativas que vão refletir do seu espírito para o seu perispírito e do seu perispírito para o seu físico, e que vai se tornar uma gastrite, um câncer, problemas graves, doenças psicossomáticas. Então, a ideia do perdoar tem esse fundamento na nossa evolução, tem esse fundamento em sermos melhores para conosco e para com os demais irmãos, mas tem essa questão também da composição energética que nós agregamos em nós no momento em que a gente segura uma mágoa, segura alguma situação que a gente acredita que foi ofendido injustamente. Porque se observarmos a raiz da palavra perdão, né, ele tem esse significado do se doar totalmente, do se dar totalmente ao outro a oportunidade de desfazer aquela situação, aquele vínculo, né? E lembrando dos textos que o Evangelho nos ensina, que o dar o perdão deve ser, como o texto que colocou, de maneira de esquecimento total das ofensas e sem imposição de nenhuma condição, sem impor nenhum pormenor para que você pratique aquele perdão. Porque do momento em que a gente coloca, olha, eu te perdoo, mas você está condicionando a sua caridade a uma situação que aí já não depende de você, né? Depende da atitude do outro. Isso não é perdão. E isso não é perdão. O perdão, como Jesus nos ensina, como Jesus nos pede, é esse ato de fato esquecermos e ainda mais, se for possível, auxiliar no soerguimento daquele irmão que a gente reconhece que está em desequilíbrio, que a gente faça, que a gente estenda a mão para que ele possa se conscientizar muitas vezes de uma atitude que ele pratica sem ter a noção de que aquilo está causando essa situação entre vocês. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Sim. Assim, quando a gente, por algum motivo, sofre uma ofensa, é agredido, e nós perdoamos, não quer dizer que a partir daquele momento nós estamos livres da atenção e da prática de energia, né, negativa daqueles que não gostam da gente, que nos observam, que são nossos credores. Por algum tempo, eles vão continuar nos acompanhando, só que nós, ao fazermos o perdão, os bons espíritos sintonizam com a nossa real e verdadeira intenção de perdoar e vão conversando com esses espíritos menos felizes e vão convencendo esses irmãos de que nós realmente mudamos, que nós realmente realizamos essa reforma dentro da gente. E a partir daí é que eles, vendo que nós perdoamos ao próximo, vão nos perdoar, vão abrir mão daquilo que eles chamam de justiça. E
só para que a gente possa finalizar, que é um tema muito completo, bastante longo, demandaria várias conversas, mas só para que a gente possa pincelar um outro aspecto do perdão, é a ideia do auto-perdão. E isso em complemento até a alguns vídeos que nós já fizemos a respeito de perfeição, a respeito de indulgência, a respeito de tolerância, de discernimento. A ideia do auto-perdão vem de muitas situações em que nós mesmos nos cobramos por certas atitudes. Nós nos cobramos por acertar sempre, ou nós nos cobramos quando alguma atitude que tomamos acaba saindo do roteiro que a gente esperava. E disso decorre uma série de aprisionamentos mentais, de desequilíbrios que faz com que a gente acabe tropeçando. Então, a ideia que nós colocamos aqui do perdoar o próximo serve também para o próprio perdão, no sentido não de ser tolerante ou de ser compassivo com os seus erros. A gente já disse, é preciso que a gente observe com atenção os nossos passos para que a gente erre o menos possível, para que a gente possa aprender com as dificuldades e buscar avançar sempre. Mas se eventualmente acontecer, é compreender que não somos perfeitos, que nós estamos numa trilha de evolução, que milímetro a milímetro, passo a passo nós estamos caminhando, se arrepender, né? Reconhecer que aquele ato foi um mau passo, foi um ato que fugiu daquilo que você já compreende sobre o certo e o errado, e a partir daquele momento, seguir a sua vida, assim como Jesus sempre dizia, né? Se você errou, se levante e continue, sem errar mais, modifique os seus pensamentos. Obviamente que naquilo que estiver no seu alcance da reparação do mal, do erro que você causou, busque reparar, porque isso vai auxiliar muito no seu processo de aprendizado, né? No nosso processo de compreender o erro e buscar viver o acerto. Então, se perdoar, assim como nós precisamos do perdão, perdoar o próximo para arrebentar essas correntes de vínculos negativos, o auto-perdão, o conhecimento de que nós somos passíveis de falhas e que nós podemos errar desde que a gente aprenda com esse erro e siga adiante, porque é isso que Jesus quer. Jesus quer nos ver avançando, né? Cumprindo com os seus roteiros de aprendizado e melhorando a cada dia. É isso até numa das preces que nós fazemos aqui na casa, a gente sempre coloca, nos apresentando ao Mestre e mostrando que estamos tentando ser melhores a cada dia. E é essa a ideia que cada encarnação exige de nós. Querem complementar? Eu queria só falar rapidamente, aproveitando que você comentou, Roberto, sobre a questão de aprisionar e alimentar esse rancor interno, né? Ou mesmo a falta do auto-perdão. Hoje nós estamos vivendo um mal do século aí, que é referente às doenças, os transtornos mentais, principalmente falando da depressão. Muita gente sofre com depressão, né? Eu tenho na minha família caso, e eu sei que do lado físico, o gatilho diretamente ligado a isso é justamente questões do passado em que foram mal resolvidas ou que não foram perdoadas a si mesmo, né? Atitudes nossas do passado em que nós não aceitamos o desfecho e que no futuro traz todos esses desequilíbrios. Então está aí mais uma importância para a questão de não absorvermos, não alimentarmos o rancor, não alimentarmos o desejo de vingança com relação a perdoar o próximo e principalmente estarmos à frente sempre perdoando os nossos deslizes. Sim, e eu também tenho uma situação prática a respeito dessa situação de desentendimentos que somente o perdão poderia desfazer qualquer vínculo negativo.
de uma pessoa muito próxima, uma pessoa conhecida, e que há 20, 25 anos passados se desentendeu com a mãe se desentendeu com ela por conta de uma separação e ficou aquela ideia de que os filhos ficaram a favor do pai, e a mãe se isolou num sítio, numa cidade vizinha, e não queria mais contato com ninguém. E só agora, passados todos esses tempos, eles já crescidos, a mãe idosa, a filha tomou conhecimento que a mãe estava muito adoentada e foi ao encontro, porque ela recusava qualquer contato, e chegou lá, se deparou com ela já num estado bastante avançado de um câncer no seio. Resumindo a história, os últimos meses da vida dessa senhora, que se negava a perdoar, que se negava a ter contato até mesmo com os netos, com todas as pessoas da família, os últimos meses foi sob o cuidado da filha, que se dedicou nesses últimos meses com ela, e o relato emocionante que eu recebia, em que a mãe dizia quanto tempo nós perdemos e hoje nós estamos aqui nessa situação de você ter que cuidar à beira da morte e não o cuidado de mãe e filha durante a existência. Então, Jesus, ele sempre vai nos dar a oportunidade de estarmos em convívio com aqueles que nos ofendem, porque a ideia, como o próprio no livro Paulo e Estevão, o final do livro ele é marcante nesse sentido, quando Estevão se reencontra com Paulo no plano espiritual, e a mensagem é essa, que o algoz e a vítima se irmanizem no amor de Deus. Então sempre a gente vai ter esse contato com as pessoas que nos feriram, mas não é para que a gente tenha esse contato e saia mais faísca do que já existia. Na verdade, o contato é para que a gente se encaixe, para que a gente se reconheça na necessidade de amar o próximo e cumprir aquilo que Jesus pede de nós como espíritos que nós imortais que somos e que caminhamos na evolução. Bom, esperamos então ter transmitido um pouco daquilo que a gente conhece a respeito desse tema. Reforço mais uma vez, se estão assistindo pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, comente, deixem as suas impressões, críticas, nos deem ideias a respeito de temas, porque é com base nisso que nós aprimoramos, tentamos melhorar aquilo que nós fazemos em favor da divulgação da doutrina, das mensagens de Jesus. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Compartilhem esse vídeo, que Jesus abençoe a semana de todos e, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana com um novo tema, com uma nova conversa fraterna em favor do esclarecimento e em favor de tirar qualquer dúvida, de aprimorar ainda mais para nós e para quem assiste os conhecimentos que nós aqui tentamos colocar. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.